Isso nos leva à questão das escolas. Com efeito, os métodos de desenvolvimento da consciência de si, da unidade do eu permanente e da vontade, só podem ser dados por escolas especiais. Devemos compreendê-lo claramente. Os homens no nível da consciência relativa não podem descobrir esses métodos por si mesmos, e tais métodos não podem ser descritos nos livros nem ensinados nas escolas comuns, pela simples razão de que são diferentes para cada indivíduo e de que não existe método universal igualmente aplicável a todos. Em outras palavras, isso significa que os homens que querem mudar seu estado de consciência necessitam de uma escola, mas antes de tudo, devem dar-se conta de que precisam dela. Enquanto acreditarem poder fazer algo por si mesmo, não poderão tirar nenhum proveito de uma escola. Ainda que a encontrem, as escolas existem somente para aqueles que precisam delas e sabem que precisam delas. A noção de escola, o estudo das diferentes espécies de escolas que podem existir, o estudo dos princípios e métodos de escola ocupam um lugar muito importante no estudo da psicologia, baseada na ideia de evolução. Pois sem escola não pode haver evolução alguma. É até impossível dar o primeiro passo, pois ignora-se como fazê-lo. Menos ainda se pode continuar ou alcançar seja o que for. Isso significa que depois de ter desembaraçado da primeira ilusão, a de já possuir tudo o que se pode possuir, cumpre desembaraçar-se da segunda ilusão, a de poder obter algo por si mesmo, pois por si mesmo nada se pode obter. Estas conferências não são uma escola, nem sequer o começo de uma escola. Uma escola exige uma pressão de trabalho muito mais forte. Nessas conferências, porém, posso dar a meus ouvintes algumas ideias sobre a maneira como as escolas trabalham e dizer-lhes de que modo se pode descobri-las. Já dei duas definições de psicologia. Primeiro, disse que psicologia era o estudo das possibilidades de evolução do homem, e depois que psicologia era o estudo de si. Queria dizer que só a psicologia, cujo objeto é a evolução do homem, é digna de ser estudada e que a psicologia que se ocupa de uma única fase do homem, sem nada conhecer das demais, evidentemente incompleta e não pode ter valor algum, nem sequer de um ponto de vista puramente científico. Isso é, do ponto de vista da experiência e da observação. Com efeito, a fase atual, tal como a estuda a psicologia comum, não existe separadamente como tal e comporta numerosas subdivisões que vão desde as fases inferiores até as superiores. Além do mais, a própria experiência e a observação mostram que não se pode estudar a psicologia como se estuda qualquer outra ciência, sem relação direta alguma consigo mesmo. Cumpre começar o estudo da psicologia partindo de si. Se confrontarmos, por um lado, o que podemos saber sobre a fase seguinte da evolução do homem, no curso da qual adquirirá a consciência, a unidade interior, um eu permanente e à vontade, e por outro, certos dados de observação de si, que nos permitem reconhecer que não possuímos nenhum destes poderes e faculdades que nos atribuímos. Tropeçaremos em nova dificuldade, em novo esforço para compreender a significação da psicologia. E sentiremos a necessidade de nova definição. As duas definições dadas na conferência anterior não são suficientes porque o homem não sabe qual evolução lhe é permitida. Não vê em que ponto se encontra atualmente e se atribui características que pertencem às fases superiores da evolução. De fato, ele não pode estudar-se sendo incapaz de distinguir entre o imaginário e o real nele. O que é mentir? Em linguagem corrente, mentir quer dizer deformar ou, em certos casos, dissimular a verdade ou o que se acredita ser a verdade. Obrigado por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.
O que é mentir? Em linguagem corrente, mentir quer dizer deformar ou, em certos casos, dissimular a verdade, ou o que se acredita ser a verdade. Tal espécie de mentira desempenha um papel muito importante na vida. Há, porém, formas muito piores de mentir, as que o homem diz sem saber que mente. Já lhes disse que em nosso estado atual não podemos conhecer a verdade e que somente nos é dado conhecê-la no estado de consciência objetiva. Como podemos então mentir? Parece haver aí uma contradição, mas na realidade não existe nenhuma. Não podemos conhecer a verdade, não podemos fingir conhecê-la. E mentir é isso. A mentira preenche nossa vida toda. As pessoas aparentam saber tudo sobre Deus, a vida futura, o universo, as origens do homem, a evolução e sobre todas as coisas. Mas na realidade, nada sabem, nem sequer sobre si mesmas. E cada vez que falam de algo que não conhecem, como se o conhecessem, elas mentem. Então, o estudo da mentira torna-se a importância primordial em psicologia. Isso poderia até conduzir a esta terceira definição de psicologia. A psicologia é o estudo da mentira. A psicologia dá particular atenção às mentiras que o homem conta sobre si mesmo. Essas mentiras tornam muito difícil o estudo do homem. Tal como o homem não é um artigo autêntico. É a imitação de algo e até mesmo uma péssima imitação. Imaginem que um sábio de um planeta distante receba da Terra amostra de flores artificiais, sem nada saber sobre as flores verdadeiras. Para ele será extremamente difícil defini-las, explicar sua forma, suas cores, os materiais de que são feitas, algodão, arame, papel colorido, e classificá-las de um modo qualquer. Com relação ao homem, a psicologia encontra-se em situação totalmente análoga. É obrigada a estudar um homem artificial sem conhecer o homem real. É evidente que não é fácil estudar um ser como o homem, que não sabe ele próprio o que é real, o que é imaginário nele mesmo. De modo que a psicologia deve começar por estabelecer distinção entre o real e o imaginário no homem. É impossível estudar o homem como um todo, enquanto ele está dividido em duas partes. Uma que, em certos casos, pode ser quase inteiramente real, e outra que, em certos casos, pode ser quase inteiramente imaginária. Na maioria dos homens comuns, essas duas partes estão entremescladas e não é fácil distingui-las, se bem que cada uma delas esteja presente e cada uma possua significação e efeitos particulares. No sistema que estudamos, essas duas partes são chamadas essência e personalidade. A essência é o que é inato no homem. A personalidade é o que é adquirido. A essência é seu bem próprio, o que é dele. A personalidade é o que não é dele. A essência não pode perder-se, não pode ser modificada nem degradada tão rapidamente como a personalidade. A personalidade pode ser modificada quase por completo com uma mudança de circunstâncias. Pode perder-se ou deteriorar-se facilmente. Se tento descrever o que é a essência, devo dizer, antes de tudo, que é a base da estrutura física e psíquica do homem. Por exemplo, um homem é por natureza o que se chama de bom marinheiro e outro não é. Um tem ouvido musical e o outro não tem. Um tem o dom das línguas e o outro carece dele. Eis aí a essência. A personalidade é tudo que pode ser aprendido de um modo ou de outro. Em linguagem corrente, consciente ou inconscientemente. Na maioria dos casos, inconscientemente significa por imitação, desempenhando a imitação, de fato, um papel muito importante na construção da personalidade. Mesmo nas funções instintivas, que por natureza deveriam ser isentas da personalidade, existem geralmente muitos gostos adquiridos. Isto é, toda espécie de eu gosto e eu não gosto, artificiais, adquiridos todos por imitação ou imaginação. Esses gosto e não gosto artificiais desempenham um papel muito importante e desastroso na vida do homem. Por natureza, o homem deveria gostar do que é bom para ele e detestar o que é mal para ele.
E assim é, enquanto a essência domina a personalidade, como deveria fazê-lo, ou, dito de outro modo, enquanto o homem é são e normal. Mas quando a personalidade começa a dominar a essência, e o homem já é menos são, começa a gostar do que é mal para ele e a detestar o que lhe é bom. E aqui tocamos no que pode correr o risco de ser falseado em primeiro lugar, nas relações entre a essência e a personalidade. Normalmente a essência deve dominar a personalidade e a personalidade pode ser então muito útil. Mas quando a personalidade domina a essência, isso acarreta os piores resultados. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Deve-se compreender que a personalidade é também necessária ao homem. Não podemos viver sem personalidade e apenas com essência, mas a essência e a personalidade devem crescer paralelamente e jamais uma deve prevalecer sobre a outra. Casos em que a essência prevalece sobre a personalidade encontram-se entre as pessoas incultas. Esses homens simples, como se diz, podem ser boníssimos e até inteligentes, mas são incapazes de desenvolver-se com aqueles cuja personalidade é mais desenvolvida. Casos em que a personalidade prevalece sobre a essência encontram-se pessoalmente entre as pessoas cultas, e a essência permanece então num estado de semicrescimento ou de desenvolvimento incompleto. Desse modo, quando há desenvolvimento rápido e prematuro da personalidade, o crescimento da essência pode praticamente deter-se em idade muito tenra, e o resultado é que vemos homens e mulheres de aparência adulta, cuja essência, porém, permaneceu na idade de 10 ou 12 anos. Inúmeras condições da vida moderna favorecem esse subdesenvolvimento da essência. Por exemplo, o empolgamento pelo esporte e, sobretudo, pela competição desportiva, pode muito bem deter o desenvolvimento da essência e às vezes até em idade tão tenra que a essência nunca mais é capaz de erguer-se novamente. Isso mostra que a essência não pode ser encarada unicamente com relação à constituição física, no sentido simples desta noção. A fim de explicar mais claramente o que significa essência, é necessário uma vez mais que eu volte ao estudo das funções. Disse na primeira conferência que o estudo do homem começa pelo estudo de 4 funções: intelectual, emocional, motora e instintiva. Segundo a psicologia comum e o pensamento comum, sabemos que as funções intelectuais são assumidas e controladas por determinado centro, que se chama mente, ou intelecto ou cérebro. E isso é muito justo. Entretanto, para que se seja realmente justo, devemos compreender que as outras funções também são controladas por um cérebro, ou centro particular a cada uma delas. Então, do ponto de vista desse ensinamento, há 4 cérebros ou 4 centros que controlam nossas ações ordinárias: o cérebro ou centro intelectual, o centro emocional, o centro motor e o centro instintivo. Quando os mencionarmos a seguir, vamos chamá-los sempre centros. Cada centro é completamente independente dos outros, possui uma esfera de ação particular e seus próprios poderes e suas próprias modalidades de desenvolvimento. Os centros, isto é, sua estrutura, suas capacidades, seus lados fortes e seus pontos débeis, pertencem à essência. Seu conteúdo, isto é, tudo o que cada um deles adquire, pertence à personalidade. O conteúdo do centro será explicado mais adiante. Como já disse, para o desenvolvimento do homem, a personalidade é tão necessária quanto a essência, mas deve manter-se em seu lugar. Isto é, quase impossível de se efetuar,
porque a personalidade está cheia de ideias falsas sobre si mesma. Não quer nunca permanecer em seu lugar, porque seu verdadeiro lugar é secundário e subordinado. Não quer conhecer a verdade sobre si mesma, porque conhecer a verdade significaria abandonar a situação usurpada e ocupar a situação inferior, que na realidade lhe compete. A falsa situação na qual se encontra, a essência e a personalidade, uma em relação à outra, determina a falta de harmonia no estado atual do homem, e o único meio de sair desse estado de desarmonia é o conhecimento de si. Conhece-te a ti mesmo. Este era o primeiro princípio e a primeira exigência de todas as antigas escolas de psicologia. Lembramos-nos ainda dessas palavras, mas perdemos sua significação. Pensamos que nos conhecermos a nós mesmos quer dizer conhecermos nossas particularidades, nossos desejos, nossos gostos, nossas capacidades e nossas intenções, quando na realidade isso significa nos conhecermos como máquinas, isto é, nos conhecermos a estrutura da nossa máquina, suas partes, as funções das diferentes partes, as condições que reagem, seu trabalho e assim por diante. Compreendemos, em geral, que não podemos conhecer máquina alguma sem havê-la estudado. Devemos nos lembrar disso quando se trata de nós mesmos e devemos estudar nossa própria máquina como máquina que é. O meio de estudá-la é a observação de si. Não existe outro meio e ninguém pode fazer esse trabalho por nós. Devemos fazê-lo nós mesmos. Antes, contudo, devemos aprender como observar. Quero dizer que devemos compreender o lado técnico da observação. Devemos saber que é necessário observar diferentes funções e distingui-las entre si, recordando ao mesmo tempo o que sabemos dos diferentes estados de consciência, do nosso sono e dos nossos numerosos eus que existem em nós. Obrigada por ter assistido a este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Tais observações darão resultado prontamente. Em primeiro lugar, o homem notará que não pode observar imparcialmente nada do que encontra em si mesmo. Certos traços lhe agradarão, outros lhe desagradarão, o irritarão ou mesmo lhe causarão horror. E não pode ser de outro modo. O homem não pode estudar-se como se fosse uma estrela longínqua ou curiosa espécie de fóssil. Naturalmente, gostará nele daquilo que favorece o seu desenvolvimento e detestará aquilo que torna esse desenvolvimento mais difícil ou até impossível. Isso quer dizer que, muito pouco tempo depois de haver começado a observar-se, distinguirá entre si os traços úteis e os traços prejudiciais. Isso é, úteis ou prejudiciais do ponto de vista de um conhecimento possível de si mesmo, de um despertar possível, de um desenvolvimento possível. Discernirá nele o que pode tornar-se consciente e o que não pode e deve ser eliminado. Ao se observar, nunca deverá esquecer que o estudo de si é o primeiro passo no caminho de sua evolução possível. Devemos agora examinar quais são esses traços prejudiciais que o homem encontra em si mesmo. De modo geral, são todas as manifestações mecânicas. Como já dissemos, a primeira é mentir. A mentira é inevitável na vida mecânica. Ninguém pode escapar dela e quanto mais cremos estar livres da mentira, mais ela nos tem em seu poder. A vida, tal qual é hoje, não poderia continuar sem a mentira. Mas do ponto de vista psicológico, a mentira tem outro sentido. Significa falar de coisas que não conhecemos e que nem sequer podemos conhecer, como se as conhecêssemos e como se pudéssemos conhecê-las.
devem compreender bem que não me coloco num ponto de vista moral, seja qual for. Não chegamos ainda à questão do que é bom e do que é mal em si. Coloco-me no simples ponto de vista prático. Falo só do que é útil ou prejudicial ao estudo de si e ao desenvolvimento de si. Começando desse modo, o homem aprende muito depressa a descobrir os sinais pelos quais pode reconhecer em si mesmo as manifestações prejudiciais. Descobre que quanto mais controla uma manifestação, menos prejudicial ela é, e que quanto menos a controla, por conseguinte, quanto mais mecânica ela é, mais prejudicial se pode tornar. Ao compreender isso, o homem tem medo de mentir, não por razões morais, repito, mas porque não pode controlar sua mentira e porque a mentira o controla. Isso é, controla suas funções. O segundo traço perigoso que encontra em si mesmo é a imaginação. Depois de ter começado a observar-se, chega bem depressa à conclusão de que o principal obstáculo à observação é a imaginação. Quer observar alguma coisa, mas em lugar disso é tomado pela imaginação e se esquece de observar. Não tarda a dar-se conta de que a palavra imaginação é dado um sentido fictício e de modo algum justificado, o de faculdade criadora ou seletiva. Percebe que a imaginação é uma faculdade destrutiva, que ele nunca pode controlá-la e que ela sempre o arrasta para longe de suas decisões mais conscientes, numa direção aonde não tinha intenção de ir. A imaginação é quase tão perniciosa quanto a mentira. De fato, imaginar é mentir-se a si mesmo. O homem começa a imaginar algo para dar prazer a si mesmo e rapidamente começa a acreditar no que imagina, pelo menos em parte. Descobre-se ainda, às vezes, até no início, quantas consequências perigosas pode ter a expressão das emoções negativas. Por emoções negativas, designam-se todas as emoções de violência ou depressão, compaixão de si mesmo, cólera, suspeita, medo, contrariedade, aborrecimento, desconfiança, ciúme, etc. Comumente aceita-se a expressão das emoções negativas como coisa inteiramente natural e até necessária. Frequentemente, as pessoas chamam-na sinceridade. É claro que isso nada tem a ver com sinceridade. É simplesmente sinal de debilidade no homem, sinal de mau caráter e de impotência de guardar para si seus próprios agravos. O homem compreende isso quando se esforça em opor-se às suas emoções negativas, e isso é uma nova lição para ele. Vê que não basta observar as manifestações mecânicas, é preciso resistir a elas, porque sem resistir-lhes não pode observá-las. Sua aparição é tão rápida, tão familiar e tão imperceptível que é impossível notá-las, se não fizermos esforços suficientes para criar-lhes obstáculos. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Depois da expressão das emoções negativas, cada um pode descobrir em si mesmo e nos outros um traço mecânico curioso. É o fato de falar. Não há mal algum no próprio fato de falar, mas em certas pessoas, e muito particularmente nas que menos se dão conta disso, falar converte-se realmente num vício. Falam o tempo todo, onde se encontrem, no trabalho, viajando, até dormindo. Não param nunca de falar. Quando podem falar a alguém, e se não há ninguém, falam consigo mesmas. Também aí é necessário não só observar, mas resistir o mais possível. Se alguém se permite falar sem resistir, nada pode observar, e os resultados das observações que faz evaporam-se imediatamente em tagarelice.
As dificuldades que o homem experimenta para observar essas 4 manifestações: mentir, imaginar, expressar emoções negativas e falar sem necessidade, vão lhe mostrar sua completa mecanicidade e a própria impossibilidade em que se encontra de lutar contra essa mecanicidade sem ajuda, ou seja, sem um novo saber e sem assistência direta. Pois mesmo que tenha recebido certas indicações, o homem se esquece de utilizá-las, se esquece de observar-se. Em outras palavras, recai no sono e tem que ser sempre despertado. Essa queda perpétua no sono apresenta certos aspectos bem determinados de que a psicologia comum nada sabe, ou pelo menos que ela não pode nem classificar nem definir. Esses aspectos necessitam de um estudo especial. São em número de 2. O primeiro denomina-se identificação. A identificação é um estado curioso, no qual o homem passa mais da metade de sua vida. O homem identifica-se com tudo, com o que diz, com o que sabe, com o que crê, com o que não crê, com o que deseja, com o que não deseja, com o que o atrai ou com o que o repele. Tudo o absorve e é incapaz de separar-se da ideia, do sentimento ou do objeto que o absorve. Isso quer dizer que, no estado de identificação, o homem é incapaz de considerar imparcialmente o objeto de sua identificação. É difícil encontrar uma coisa, por pequena que seja, com a qual o homem não possa identificar-se. Ao mesmo tempo, no estado de identificação, o homem tem menos controle que nunca sobre suas reações mecânicas. Manifestações tais como a mentira, a imaginação, a expressão das emoções negativas e a tagarelice constante exigem a identificação. Não podem existir sem identificação. Se o homem pudesse libertar-se da identificação, iria se libertar de muitas manifestações inúteis e tolas. A identificação, seu verdadeiro sentido, suas causas e resultados, são admiravelmente descritos no Pilocalia, da qual falamos na primeira conferência. Mas não se poderia encontrar na psicologia moderna o menor sinal de compreensão a esse respeito. É uma descoberta psicológica, completamente esquecida. O segundo fator do sono é um estado muito próximo da identificação, chamado consideração. De fato, considerar é identificar-se com as pessoas. É um estado no qual o homem se preocupa constantemente com o que as pessoas pensam dele. Tratam-no de acordo com seus méritos, admiram-no o bastante e assim até o infinito. A consideração desempenha um papel muito importante na vida de cada um, mas para certas pessoas converte-se em obsessão. Sua vida inteira está tecida de consideração, quer dizer, de preocupação, de dúvida e de suspeita, a ponto de não deixar lugar para mais nada. O mito do complexo de inferioridade e dos outros complexos nasceu desses fenômenos vagamente percebidos, mas não compreendidos, de identificação e de consideração. A identificação e a consideração devem ambas ser observadas de maneira muito séria. Só o pleno conhecimento que delas se possa ter permite enfraquecê-las. Se não se pode vê-las em si mesmo, pode facilmente observá-la nos outros. Mas é preciso que nos lembremos de que nós próprios não somos em nada diferente dos outros. A esse respeito, todos os homens são iguais. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Voltando ao que dizíamos há pouco, devemos nos esforçar em ter uma ideia mais clara da maneira pela qual o desenvolvimento do homem deve começar. E devemos compreender em que o estudo de si pode nos ajudar nisso. Desde o início encontramos uma dificuldade em nossa linguagem. Por exemplo,
Queremos falar do homem do ponto de vista da evolução, mas a palavra homem, na linguagem comum, não admite variação alguma, gradação alguma. O homem que nunca está consciente e nem sequer suspeita disso, o homem que luta para tornar-se consciente, o homem que é plenamente consciente, tudo é a mesma coisa para a nossa linguagem. Num caso como no outro, é sempre o homem. Para evitar essa dificuldade e para facilitar a classificação das novas ideias que apresenta, este ensinamento divide o homem em 7 categorias. As 3 primeiras categorias estão praticamente no mesmo nível. O homem número 1 é um homem no qual o centro instintivo ou o centro motor prevalece sobre o centro intelectual e emocional. Dito de outro modo, é o homem físico. O homem número 2 é um homem no qual o centro emocional prevalece sobre os centros intelectual, motor e instintivo. É o homem emocional. O homem número 3 é um homem no qual o centro intelectual prevalece sobre os centros emocional, motor e instintivo. É o homem intelectual. Na vida comum, só encontramos essas 3 categorias de homens. Cada um de nós, cada um daqueles que conhecemos, é um homem número 1, um homem número 2 ou um homem número 3. Há categorias superiores de homens, mas nenhum de nós pertence, desde o nascimento, a essas categorias superiores. Os homens nascem todos números 1, 2 ou 3, e só podem atingir as categorias superiores passando por escolas. O homem número 4 não nasceu como tal. É produto de uma cultura de escola. Difere dos homens 1, 2 ou 3 pelo conhecimento que tem de si mesmo, pela compreensão de sua própria situação e pelo fato de ter adquirido um centro de gravidade permanente. Essa última expressão significa que, para ele, a ideia de adquirir a unidade, a consciência, o eu permanente e a vontade, isto é, a ideia de seu desenvolvimento, tornou-se mais importante que todos os outros interesses. A essas características do homem número 4, é preciso acrescentar que suas funções e seus centros estão mais bem equilibrados, e isso num nível que ele jamais teria podido atingir antes de haver trabalhado sobre si mesmo, segundo os princípios e métodos de uma escola. O homem número 5 é um homem que adquiriu a unidade e a consciência de si. É diferente do homem comum, pois já trabalha nele um dos centros superiores e possui numerosas funções e poderes que o homem comum, os homens 1, 2 ou 3, não possuem. O homem número 6 é um homem que adquiriu a consciência objetiva, outro centro superior trabalha nele. Possui um número muito maior de faculdades e poderes novos que estão muito além do entendimento do homem comum. O homem número 7 é um homem que alcançou tudo que um homem pode alcançar. Tem um eu permanente e uma vontade livre. Pode controlar em si mesmo todos os estados de consciência e deste momento em diante não poderá perder absolutamente nada do que adquiriu. Segundo outra definição, é imortal nos limites do sistema solar. É muito importante compreender essa divisão do homem em 7 categorias, pois ela encontra aplicação em todas as formas possíveis de estudo da atividade humana. Constitui nas mãos daqueles que a compreendem uma ferramenta das mais sólidas, um instrumento dos mais sutis para definir manifestações que, sem ela, são impossíveis de definir. Tomem, por exemplo, os conceitos gerais de religião, de arte, de ciência e de filosofia. Começando pela religião, podemos ver de imediato que há forçosamente uma religião do homem número 1, que abarca todas as formas de fetichismo, seja qual for o nome que se lhes dê. Uma religião do homem número 2, isto é, uma religião de emoção, de sentimento que às vezes chega até o fanatismo, até as formas mais brutais da intolerância, até a perseguição dos hereges e assim por diante. Uma religião no homem número 3, uma religião teórica, escolástica, cheia de argúcias sobre palavras, as formas, os rituais, que assumem mais importância que qualquer outra coisa. Uma religião do homem número 4, isto é, do homem que trabalha no desenvolvimento de si. Uma religião do homem número 5, ou seja, a religião de um homem que alcançou a unidade
e pode ver e conhecer muitas coisas que os homens número 1, 2 ou 3 não podem ver nem conhecer. E por fim, uma religião do homem número 6 e uma religião do homem número 7, sobre as quais não podemos conhecer absolutamente nada. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.